Então, bom dia a todos, né, conselheiros e conselheiras, né, comunidade que acompanha pelo YouTube. Vamos iniciar a 6ª reunião ordinária da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. O nosso primeiro ponto de pauta são os informes, né, então eu abro a palavra aí para os conselheiros que queiram, né, dar informes. Eu peço que se inscrevam, né? Algum conselheiro? Professor Cláudio? Bom dia, presidente desta Câmara, professora Daniela, demais conselheiros e conselheiras, e aqueles e aquelas que vão nos assistir depois pelo YouTube. Só gostaria de informar, né, que estava tramitando no Congresso Nacional a questão relacionada aos vetos, né, do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e várias associações, então, se mobilizaram no Brasil, e também, né, buscando interlocução com o CNPq, com o CAPES e com os parlamentares. Então, se conseguiu reverter essa questão relacionada aos vetos, e agora também a outra discussão que se inicia a partir daí, né, é como esses recursos vão ser utilizados para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no país. A gente sabe, as agências vêm sofrendo também vários cortes, várias reduções dos seus orçamentos, assim como as universidades públicas federais, e elas são as principais, né, financiadoras dessas ações do ponto de vista de política pública no país, e as universidades, em sua grande maioria, né, públicas, são as que desenvolvem, né, uma série de ações de formação, de ensino, de pesquisa e também de extensão relacionada decorrente dessas ações de ensino e de pesquisa. Então, uma vitória, digamos assim, importante para a mobilização de todas essas associações relacionadas a Fórum de Pró-Reitores, relacionadas às associações a Academia Brasileira de Ciências, SBPC e todos os outros. Isso eu gostaria, então, de destacar. Obrigado. Obrigada, professor Cláudio. Mais algum conselheiro? Não, podemos passar, então, para o próximo ponto, né? O segundo ponto de pauta diz respeito à apreciação das atas da Câmara, né? Referente à 5ª reunião ordinária, de 17 de dezembro de 2020, e também a ata, né, da 2ª reunião extraordinária, de 11 de fevereiro de 2021, né? Então, eu peço que algum conselheiro, conselheira que tenha, né, considerações a fazer, que se manifeste, né? Eu creio que as atas já foram também enviadas, né, para os conselheiros, conselheiras, para sugestões, mas eu peço que se alguém, né, tiver alguma consideração ainda, que se manifeste. O Luciano já falou que já foram registradas, né, as alterações. Então, eu vou passar, então, para o processo de votação. Aqueles que são, né, favoráveis à aprovação das atas, né, da 5ª reunião ordinária e da 2ª reunião extraordinária, eu peço que permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, eu solicito que se manifestem pelo chat. Sem manifestações, né, no chat, sem votos contrários e sem abstenções, as duas atas, então, foram aprovadas por unanimidade.
Nosso terceiro ponto de pauta diz respeito à apreciação do parecer da relatora referente ao edital 2/2021, própria GP-UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, 2021-2022, PIBIC, CNPq, PIBIC, FAPESB e PIBIC, UFOB, processo 23520, 82/2021, dígito 51, a relatora é a conselheira Thaís Dantas Rebouças Santos Ribeiro. Então, eu vou passar a palavra à professora, conselheira professora Thaís, para a leitura do parecer. Por favor, professora. Bom dia a todos os conselheiros. Eu gostaria de compartilhar a tela para fazer a leitura do parecer. Peço licença. Estão vendo minha tela? Sim, professora. Então, talvez só aumentar um pouco, né? Para a gente poder visualizar melhor. Pronto, acho que assim talvez fique melhor. Ok? Vamos visualizando, né, pessoal? Pronto. Bom dia a todos e todas. Eu vou fazer a leitura do parecer. Fui designada parecerista de tal processo. Então, eu gostaria inicialmente de pedir permissão aos conselheiros, já que já é de conhecimento dos conselheiros o objeto de apreciação aqui, né, o edital. E aí eu gostaria de pedir licença para fazer a leitura, excluindo a parte do histórico. Então, o histórico está aqui descrito todas as folhas, mas eu gostaria de pedir licença para que eu leia o objeto de apreciação e, posteriormente, as considerações e o parecer. Pode ser assim, pessoal? Ou é necessário toda a leitura? Não, creio que pode ir, professor. Ok. Então, o parecer é da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. A instrução do processo é a Coordenadoria de Pesquisa e Iniciação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. O processo é número 23.520, 000082/2021-51. O assunto é o edital número 2/2021, a própria GP, UFOB e PIBIC 2021-2022. Os interessados são a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Como relatora, sou eu, a professora Thaís Dantas Rebouças Santos Ribeiro. O objeto de apreciação. Trata-se do edital do Programa de Iniciação Científica, PIBIC, 2021-2022, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESB, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e pela UFOB, através de cotas institucionais, contendo dotação orçamentária e declaração de responsabilidade fiscal emitida pelo magnífico reitor. A seguir, eu destaco o histórico. O processo foi aberto em 7 de janeiro de 2021 e dispõe de 28 folhas. E aqui estão descritos, que já é de conhecimento dos conselheiros, todo o processo. Etapa do processo. Considerações. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC, da UFOB, é regulamentado pela Resolução Consune número 003 de 2020, pelas resoluções 017 de 2006 e 042 de 2013 do CNPq, pelas normas gerais de IC FAPESB vigentes e pela portaria do MCTIC de 11 no 1122 de 2020, contexto alterado pela portaria MCTIC de 1329 de 2020 e pelo edital número 2 de 2021 da própria GP da UFOB. Além das bolsas concedidas pelo CNPq, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, PIBIC-CNPq, e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, IC-FAPESB, tem-se as bolsas financiadas por meio de recursos próprios da UFOB. A existência de recursos financeiros da UFOB considera a exigência contida na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 15, 16 e 17,
e a adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual nas rubricas do Tesouro Nacional e os recursos próprios, enquadrados como custeio, conforme portaria número 249, de 13 de junho de 2012, né, as fontes 8.100 e ou 8.150, programa de trabalho, né, 171.334, elemento de despesa 3390.1801, Bolsa de Estudo do País, e cujo valor anual será de R$ 72 mil, compatíveis com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. A UFOB, com responsabilidade e compromisso, vem desempenhando um importante papel na região, com educação gratuita e de qualidade, promovendo aos estudantes atividades de ensino, pesquisa, extensão, ciência e inovação. Nesse sentido, o PIBIC tem um papel fundamental na formação dos estudantes, tendo como finalidade o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa, sendo de suma importância a aprovação da dotação orçamentária para estimular o desenvolvimento científico e tecnológico da universidade. O parecer, diante das considerações apresentadas, da relevância quanto ao desenvolvimento de pesquisa científica na universidade, e considerando a existência de dotação orçamentária e declaração de responsabilidade fiscal emitida pelo magnífico reitor, recomendo a aprovação do edital número 02/2021, PROPEGP-UFOB, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica 2021-2022, PIBIC-CNPq, PIBIC-FAPESB e PIBIC-UFOB. Borges da Lapa, 18 de fevereiro de 2021. Thaís Dantas Rebouças Santos Ribeiro, docente, conselheira, relator. Esse é o... Eu agradeço. Parecer. Eu agradeço a conselheira a professora Thaís, né, pela emissão do parecer, e agora abro para discussão, né, se algum conselheiro tiver considerações a respeito do parecer, eu peço que se manifeste. Professor Cláudio. Bom, então, bom dia a todos e todas, novamente. Agradecer à professora Thaís pelo parecer. E aí eu gostaria de fazer um relato. Quando nós iniciamos, né, a discussão do edital no final de dezembro, em torno na equipe, né, e aí para que a gente conseguisse mandar isso já no início de janeiro, que tivesse tempo para todos os procedimentos dentro da secretaria, dentro da SODES, né, nós tivemos outros eventos que se sucederam. Então, no dia 18 de janeiro, a gente teve reunião com a FAPESB, e logo em seguida também recebeu a informação sobre o quantitativo de bolsas, né, já para esse próximo ano, 2021-2022, próximo ciclo. Também já foram definidas algumas questões relacionadas a prazo de entrega, de documentação, implementação das bolsas, questões que não estavam, então, definidas, né, no momento da submissão da abertura do processo e do encaminhamento, então, para a secretaria. Então, é nesse sentido que eu gostaria de fazer algumas sugestões, né, de inclusão de algumas datas, de algumas informações, para que a gente evite depois, muito em breve, né, ter que fazer já alterações no edital, porque uma série de informações constavam como a definir na proposta, né, sobretudo no cronograma e tal. E também, como o programa de iniciação científica e o programa, né, de desenvolvimento científico e tecnológico, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, ele é assessorado por um comitê, nós fizemos uma apresentação também da minuta. O ano passado a gente já fez também uma reunião preparatória antes do processo avaliativo. Esse ano, né, também apresentamos algumas questões relacionadas ao edital, e foi levantado alguns pequenos pontos que, na verdade, são muito para aprimorar o edital e evitam questões depois, né, relacionadas à retificação, tá? Então, se a presidente me permite, e a própria parecerista, eu gostaria de
sugerir alguns pontos aqui que são aprimoramentos, eles não vão mudar, assim, a forma mas são mais relacionados à informação do quantitativo de bolsas, datas. Também fizemos uma consulta à Protic, relacionado ao qual é o melhor espaço, está sendo feita uma adequação em relação aos nossos sítios, né, atuais, para divulgação das informações, dos editais, e a partir desse ano, então, se fará a recepção por meio de questionários, né, a recepção da documentação dos estudantes, e não mais para evitar, né, aquela enxurrada de e-mails que gera e a gestão disso. Então, será feito por formulário. E em consulta, né, com a Protic também foi sugerido um outro sítio, né, outra maneira de fazer isso, ao invés daquele que foi informado no edital. Então, são pequenos pontos para aprimorar o edital e evitar que depois a gente tenha que encaminhar de novo para a Câmara, pautar aqui, ou, né, ter a situação de uma nova designação de parecerista, ou a de referendo, tá bem? Se me permitir. Professor, então, eu peço que faça as considerações, né, se elas são poucas ou, né, que não vão afetar o texto de forma considerável, e aí a gente faz a avaliação, né, e a professora Thais acolhe ou não as sugestões que foram feitas. Então, peço que o professor Cláudio passe, então, a apresentar, né, as alterações que deveriam ser feitas ao edital para atender as agências e, né, evitar futuros transtornos. Eu fiz já a alteração no texto aqui, se quiserem eu posso projetar, acho que fica mais fácil de visualizar, pode ser? Tá. Acho preferível, professor. Tá. Eu só não estou conseguindo projetar aqui. Agora deu. Então, seria só em relação ao ponto, né, no início, está descrito, então, que o quantitativo seria divulgado posteriormente, então seria só uma alteração no sentido do quantitativo de bolsas PIBIC e CNPq será divulgado posteriormente, estando condicionada a aprovação da proposta institucional ser submetida à chamada pública, né? E aqui a inclusão, então, que serão concedidas 15 bolsas PIBIC e UFOB, que já consta ali também na declaração de responsabilidade fiscal, e as 12 bolsas do ICFAPESB, né? Então, faz uma inclusão aqui, mas só define, né? Não tem nenhuma alteração nesse sentido. Aí uma questão que por vezes, né, gera questionamentos, mas a gente sabe que o servidor tem que estar em exercício, né? Então é só o servidor, no caso aqui a inclusão, né? O servidor docente do magistério superior com carga horária mínima de 40 horas, ou dedicação exclusiva em nome da UFOB em efetivo exercício. Então, servidor que não esteja afastado, né? Então, foi uma sugestão também do próprio comitê. E aí uma questão aqui faltou, né, no item 3.4, além do grupo de pesquisa, o formulário também, quando nós vamos preencher, abre a opção lá, linha de pesquisa, então só fazer a inclusão, né, linha de pesquisa, que a pessoa vai ter que informar. A gente verificou também no sistema. No item 5.2, isso sempre é perguntado e sempre gera muita dúvida por parte de quem vai receber a bolsa da FAPESB, seja estudante ou orientador, porque é necessário fazer o cadastro no SEI,
Então, uma vez feito, né, não é necessário fazer novamente. E sempre gera essa dúvida, né? Então, foi até uma sugestão de que se colocasse, né, que estão dispensados no cadastro SEI, o estudante e orientador que já tenham realizado o referido cadastro para assinatura do termo de outorga, de outra modalidade de bolsa, ou projeto financiado pela FAPESB. Então, só que quem tem, né, já não precisa fazer, e quem vai ser contemplado e não tem, precisa fazer, né? Então, é um ponto, até para evitar, né, questionamentos, e-mails e tudo mais. Aqui nesse ponto, então, aqui se trata de uma inclusão, tá? Desse 5.2. Mas que não altera, né, em nada a forma e tal. Daí teria aqui, então, o 5.2.3, que foi a consulta feita à Protic, que ao invés de colocasse na atividades remotas, né, que tem umas questões, a professora Daniela está trabalhando nisso, sabe? Tem as questões relacionadas também à própria linguagem do site que nós utilizamos atualmente e do outro site que vem sendo pensado. Então, para disponibilizar o questionário online, teria que colocar numa outra plataforma, nessa que está sendo pensada, só que aí isso geraria alguns conflitos, a informação teria que ficar em 2 espaços, e poderia gerar confusão. Então, melhor, como a gente tem o Lime Survey, né, e a gente tem uma página pública disso, então, melhor é colocar isso nos questionários UFOB, e é possível deixar disponibilizado lá o link, tá, ao invés de deixar no outro site que era proposta, né, no atividades remotas. Então, aqui é só uma definição do local para onde vai ser recepcionado. Aqui foi uma sugestão, e acho que muito pertinente, né? Quem está envolvido em programa de pós-graduação, foi uma sugestão que veio também, e alguns dos conselheiros que estão aqui também estavam na reunião, fazem parte do comitê. Quem está envolvido em programa de pós-graduação sabe que no momento de informação de preenchimento de coleta, CAPES, né, na plataforma Sucupira, é necessário e é positivo para o programa informar se alguma atividade de iniciação científica está vinculada àquele projeto que vem sendo desenvolvido, tá? Então, já para levantar esses dados, nesse formulário, quando for ser informado as informações, né, nome, endereço e tal, a sugestão de acrescentar, que é algo muito simples aqui, né, que o projeto, quando é trabalho aprovado esse edital, está vinculado a um projeto de pesquisa e execução em programa de pós-graduação do FOB, um sim ou não, só para fazer um levantamento de dados, isso vai beneficiar os coordenadores, né? E caso a resposta seja sim, informa o título do projeto de pesquisa. Então, é mais uma complementação aí, tá? Aqui é o mesmo caso anterior, do item 5.3.1, tá? O cadastro, ao invés de ser pela atividades remotas, sendo questionário.ufop, e fazer a mesma inclusão do formulário da FAPESB, fazer a mesma inclusão para o formulário aqui do PIBIC CNPq, PIBIC FOB e PIBIC voluntário, tá? Se a atividade está vinculada a alguma atividade de projeto de pesquisa na pós-graduação, e se sim, qual é o título do projeto de pesquisa, tá? Então, uma informação adicional. Uma questão também, né, que isso faltou e depois vai gerar, né, questionamentos. Nós sabemos que as bolsas do PIBIC e o FOB devem ser enviado o atesto de frequência, né, até o dia 15. Então, apenas colocar qual é o e-mail que deve ser enviado e o assunto, né, o teste de frequência. Só aqui uma complementação. E, em relação ao cronograma, então, nós já temos essas definições, que essa entrega da documentação, então, que ela estava a definir, então, que a entrega da documentação de bolsistas e Cefapesb seja até o dia 2 de julho de 2021, o envio de ofício contendo a lista dos aprovados pela reitoria FAPESB vai ser até o dia 6, com a documentação toda. E aí, entrega da documentação do bolsistas, na PIBIC fica a definir essa questão. A contratação da IC FAPESB, então, isso foi uma questão que nós tivemos que conversar com a FAPESB, e quando digo nós, os pró-reitores de pós-graduação e pesquisa,
porque a princípio seria implementado em novembro, era a proposta, tá? E aí nós conversamos com a FAPESB para tentar implementar isso em outubro, com efeito financeiro em novembro, mas para isso a gente teve que se comprometer também a enviar a documentação no período mais cedo, e a gente fez uma discussão, então, e fechou o entendimento entre os pró-reitores do prazo que vai ser enviada essa documentação, tá? Então, por isso aqui a gente já tem essa data definida. Como a gente já tem também a declaração de responsabilidade fiscal, né, assinado pelo magnífico reitor, então a gente já tem a previsão aqui da data de contratação do PIBIC e o FOB, né, então a partir de 1º de outubro. Então, isso aqui é uma inclusão de um campo, antes estava indefinido aqui, tá, estava como definido, então só coloquei aqui, especifiquei o Cefapesb, o PIBIC, perdão, aqui, então, isso aqui tira aqui, né, tá, porque a gente já tem essa definição. O CNPq, nós tivemos reunião com o presidente do CNPq a partir do Fórum de Pró-Reitores, o FOPROP, em 4 de fevereiro. Eles estão estudando como é que vai ser feito esse período das chamadas, porque a princípio era sempre a cada 2 anos se fazia essas chamadas públicas para as universidades concorrerem. O ano passado, então, teve 1 ano, né? E aí eles estão estudando o que vai ser feito, se vão prorrogar ou não. Então, por hora, a gente também não tem essa definição se vai ter outra chamada esse ano ou vão prorrogar do ano passado. Tá? Então, isso tem que aguardar. Também não está definido ainda oficialmente, né, o início, tá, a implementação. Há a possibilidade que seja como foi ano passado, em setembro, mas também ainda não está claro. Não foi oficializado, tá? E aí uma questão que faltou, né, até como a própria Câmara é a que aprova o edital, né, então os casos omissos né, serem aprovados serem resolvidos apreciados, na verdade, né, pela Câmara, tá? Por essa Câmara, pela CPEC. Até porque ela é o fórum, né, de discussão da aprovação do próprio edital. Então, são questões bem pontuais, mas que evitam depois que nós, em seguida a aprovação, já tenhamos que fazer a solicitação de retificação no edital. Fico à disposição para dúvidas, responder questionamentos e tal. Obrigado. Obrigada, professor Cláudio. Então, eu abro para os demais conselheiros, né, se manifestarem a respeito do edital e também das considerações do professor Cláudio. Algum conselheiro tem alguma consideração a respeito? Mais alguma colocação? Então, eu consulto a professora conselheira Thaís, né, sobre o acolhimento ou não das considerações apresentadas pelo professor Cláudio, né, para inclusão, modificação do parecer. Sim, são muito importantes as pontuações, realmente estava a definir algumas datas, né, ainda vai continuar algumas, e algumas questões pontuais muito importantes, né, alterações simples que considero totalmente relevantes, relacionadas aí ao edital, como, por exemplo, a questão que foi consultada ao PROTIC, a questão de atividades remotas mudar, né, onde é o local que vão ser desenvolvidas essas questões. Então, são questões pontuais muito importantes e, claro, que a gente acolhe no nosso parecer todas essas pontuações aí. Pronto. Então, depois eu peço que o professor, né, Cláudio passe, né, a Gleiciane as alterações. Professor Cláudio quer se pronunciar ainda? Solicitou a palavra? Pronto. Acho que acabou, no momento que eu mostrei, também acabou passando, acho que, esse ponto. Aqui só se trata estava aqui o item 3, 1, 2, e não existe esse item, tá?
Então, na verdade, ele estava se referindo a que o caso de estudante selecionado não se enquadra no requisito 222, que é o aqui, ó, ter bom desempenho acadêmico. Então, só foi feita a correção. Se olhar no edital, no processo, tá, se não me falha a memória, acho que está 312, e não tem esse item, tá, né? Tá, isso mesmo, tá 312. Então, é só uma correção numérica aqui, porque não existe esse item, né? E desculpa porque eu acabei, como está pequeno ali, eu acabei pulando. Página 5, processo, tá 312. Pronto, então, não havendo mais considerações a respeito do parecer e das indicações, né, os destaques feitos aí pelo professor Cláudio, eu coloco agora, né, o parecer com os destaques em processo de votação. Solicito, então, que os conselheiros, conselheiras que são favoráveis à aprovação do parecer da relatora, né, com os destaques que foram feitos pelo professor Cláudio, que permaneçam como estão. Os votos contrários e abstenções, eu solicito que se manifestem pelo chat. Então, sem manifestações no chat, o parecer da relatora com os destaques foi aprovado, né, por unanimidade. Eu agradeço mais uma vez, professora conselheira Thaís Dantas, pela emissão do parecer. Obrigada, professora. Em seguida, passamos, né, para o quarto ponto de pauta, né, diz respeito à apreciação do parecer do relator, referente ao edital número 3 de 2021, PROPEGP-UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, 2021 e 2022, PIBIT-CNPq e PIBIT-UFOB, processo é o 23.520.83/2021-04. O relator é o conselheiro Bruno Mota Oliveira. Então, eu peço que o professor, né, Bruno Mota, inicie, né, a leitura do parecer. Por favor, professor. Bom dia, presidente, professora Daniela, bom dia aos demais conselheiros. Então, passo a leitura do parecer. Então, todos conseguem visualizar? Sim. Bom, então, o parecer foi instruído pela Coordenadoria de Pesquisa e Iniciação Científica, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Se trata do processo 23.520.0083/2021-04. O assunto é o edital número 03/2020 da PROPEGP, UFOB, PIBIT 2021-2022. Interessado a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PROPEGP, Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, PROPLAN. Objeto de apreciação. Trata-se de processo 23.520, já mencionado, referente à proposta de edital do Programa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIT 2020-2022, contendo dotação orçamentária e declaração de responsabilidade fiscal emitida pela reitoria para custeio de 5 bolsas PIBIT no valor de R$ 400, a serem pagas por um período de até 12 meses com recurso da UFOB. Então, como é de conhecimento de todos, eu salto o histórico, devido ao encaminhamento prévio do processo a todos os conselheiros, e passo à leitura das considerações. Então, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIT, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, é regulamentado pela Resolução Consune, número 003/2020 da UFOB, pelas resoluções 017/2006 e 042/2013 do CNPq, pela Portaria MCTIC número 1122/2020, contexto alterado pela Portaria MCTIC número 1329/2020, e pelo edital número 03/2021, PROPEGP-UFOB. O PIBIT
tem como finalidade contribuir para a formação e inserção de estudantes em atividades de pesquisa que resultem em desenvolvimento de tecnologia e inovação aplicada, tecnologias sociais e tecnologias básicas, gerando protótipos, processos e produtos. Essa proposta de edital visa conceder bolsas financiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, PIBIT-CNPq, e por recursos próprios da Universidade Federal do Oeste da Bahia, PIBIT-UFOB, além de permitir que projetos aprovados e não contemplados com bolsa possam ser cadastrados na modalidade PIBIT voluntário. Esta possibilidade de execução de propostas inovadoras por docentes e estudantes é de extrema importância para estimular e alavancar o desenvolvimento tecnológico no oeste da Bahia. A obtenção de produtos e processos inovadores aplicáveis à resolução de problemas de um determinado nicho social, industrial e ambiental é altamente desejável em regiões onde o progresso de distintas cadeias produtivas é dinâmico, como se configura atualmente na região oeste da Bahia. Além disto, a habilidade de execução de propostas de desenvolvimento de pesquisa e inovação contribui com a sólida formação e posterior inserção na sociedade de pessoal qualificado capaz de otimizar processos e produtos inovadores de maneira constante. Quanto aos requisitos e condições para participação definidos no item 2, é notável a adaptabilidade dos requisitos exigidos ao orientador e ao bolsista para que haja fortalecimento das atividades de pesquisa e inovação dentro da UFOB, favorecendo a consolidação de grupos de pesquisa existentes na instituição e estimulando os docentes em atividade de pesquisa com caráter inovador. Os trâmites para a apresentação e avaliação das propostas, item 3, permitem agilidade de processamento via sistema SIG e descrição completa e sucinta do projeto de pesquisa e planos de trabalho a serem avaliados, além de estarem em observância às exigências legais, como, por exemplo, a necessidade da prévia anuência dos comitês de ética, CEP ou CEUA, para propostas que envolvam pesquisas com animais ou seres humanos. As análises e procedimentos para emissão de pareceres que definem as propostas contempladas e os critérios de distribuição das bolsas estão previstas para que ocorram de acordo com a Resolução Consune, número 003/2020, que regulamenta os programas de iniciação científica e de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação da UFOB, e Portaria MCTIC, número 1122/2020, com texto alterado pela Portaria MCTIC, número 1329/2020, que explicita as áreas de tecnologias prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, MCTIC. Inclusive, o texto, nos itens 3.12, 3.13 e 3.14, faz menção em riqueza de detalhes das áreas prioritárias e destaca a necessidade de aderência das propostas às mesmas. Todas as informações quanto aos procedimentos e documentos necessários para a implementação das bolsas, obrigações do estudante, do orientador e da instituição cotista, bem como previsões de situações passíveis de ocorrer durante a vigência da bolsa, como a troca de orientador, estão claramente descritas e fundamentadas legalmente no item 6. O acompanhamento e avaliação dos estudantes e orientadores, incluindo a certificação de participação no programa PIBIT, apresentam suas normativas descritas de maneira conhecida no item 8. O tratamento dado aos prováveis casos omissos e previsibilidade de situações inusitadas quanto ao pagamento da bolsa, descumprimento de regras ou possibilidade de revogação e anulação do edital são descritos no item 10. Os anexos da proposta de edital apresentam todos os formulários necessários à participação, desde o levantamento de documentos para a submissão de propostas e sua implementação, até ações de interposição de recurso, ateste de frequência e declaração de dispensa de registro e aprovação pelos comitês de ética em pesquisa. Por fim, de acordo com a declaração de responsabilidade fiscal número 9/2021, assinada pela reitoria, página 28 do processo, considerando a exigência contida na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 15, 16 e 17, foi verificada a constatação da existência de recursos para a implementação de 5 bolsas, no valor mensal de R$ 400, e que esses possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, nas rúbricas do Tesouro Nacional e ou recursos próprios enquadrados como custeio, conforme a portaria MPOG número 249, de 13 de junho de 2012. Fontes 8100 e ou 8150, Programa de Trabalho 17.1334, elemento de despesa 3390.18.01, bolsas de estudo no país, e cujo valor total anual
é de R$ 24 mil, compatíveis com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Entretanto, de acordo com a proposta do edital em seu item 1.5, o quantitativo total de bolsas PIBIT, CNPq e PIBIT-UFOB apenas será definido e divulgado posteriormente, estando condicionado à aprovação da proposta institucional a ser submetida à chamada pública PIBIT-CNPq e à disponibilidade orçamentária e financeira da UFOB. Recomendações de ajustes. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto da proposta. Alterar a redação do item 2.2.8. Caso o estudante selecionado não se enquadre no requisito 3.1.2, o orientador deverá justificar sua escolha à Coordenadoria de Pesquisa e Iniciação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, que coordena o PIBIT, passando a vigorar com a seguinte redação. Caso o estudante selecionado não se enquadre no requisito 2.2.2, o orientador deverá justificar sua escolha à Coordenadoria de Pesquisa e Iniciação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, que coordena o PIBIT. Alteração justificada pela inexistência do item 3.1.2 na proposta do edital e pela ausência de relação sine qua non entre rendimento acadêmico medido pelo Índice de Rendimento Acadêmico IRA exigido, igual ao superior a 5, e desempenho de discentes em atividades de pesquisa e inovação. Parecer. Diante das considerações apresentadas e do atendimento à indicação, recomendo a aprovação do edital do Programa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIT, 2021-2022. Nesse sentido, submeto este parecer à Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura para apreciação e deliberação. Luiz Eduardo Magalhães, 25 de fevereiro de 2021. Assina o relator. Obrigada, conselheiro Bruno, pela emissão do parecer. Então, eu abro para discussão, aqueles conselheiros que tiverem considerações em relação ao parecer do relator, então eu abro para manifestações. Professor Cláudio. Bom dia novamente. Assim como no edital precedente que acabou de ser aprovado, eu gostaria, se a presidente permitir, e também o parecerista, apresentar também algumas sugestões de inclusão, que são similares às que foram feitas anteriormente. Tá? Não vão se aplicar no caso ali, como nós não temos bolsa IT, da FAPESB, mas se referem às questões do PIBIT, UFOB e CNPq. Aí, se for permitido, posso projetar também as sugestões. Por favor, professor. Bom, então, em relação à questão do PIBIT, das bolsas PIBIT, nós temos uma situação similar ao PIBIC, mas diferente, porque nós não temos, nesse momento, bolsas PIBIT-CNPq. Tá? Uma das questões que nós não conseguimos até renovar as nossas bolsas é que nós não tínhamos contrapartida institucional da UFOB, para bolsas PIBIT. Tá? Então, tentando fazer com que a gente concorra nas próximas chamadas e volte a ter bolsas do CNPq, que foi uma das questões que nós zeramos na avaliação. Então, foi solicitado, apresentado à Proplan e também ao gabinete a criação aí de uma contrapartida do PIBIT-UFOB, tá? Assim como nós temos com o PIBIC. Então, nesse sentido, faria uma inclusão, e então o quantitativo de bolsas PIBIT e CNPq será divulgado, será divulgado posteriormente, estando condicionado à aprovação da proposta institucional a ser submetida à chamada pública PIBIT e CNPq. E destacando que a gente não sabe se tiver chamada, para nós, por um lado, até é positivo, porque a gente consegue concorrer esse ano ainda, mas se tiver renovação das bolsas do que foi aprovado ano passado, chamado ano passado, então a gente só poderia concorrer
no outro ano ainda, mas isso não está definido. Então, e aí especificar, né, serão concedidas 5 bolsas PIBIT e FOB. Vocês devem ter percebido, até no relato consta no processo, né, e também no relato do parecerista, que a menção é R$24.000, né, de declaração de responsabilidade fiscal. Isso, na verdade, foi um equívoco, porque estava se considerando que nós já tínhamos PIBIC e o FOB nesse ano, né, então, seriam só R$6.000, né, para as bolsas de outubro até dezembro, tá? E é uma pequena ajuste que vai ter que ser feito depois. Se a ProPlan e as outras corretorias acharem que é necessário refazer a declaração de responsabilidade fiscal. Tá? Então, nesse sentido, se faz a inclusão do 1.5 e 1.6, né, só fez a alteração da posição aqui, né, porque ele estava antes, né. Então, os projetos aprovados e não contemplados com bolsa poderão ser cadastrados na modalidade PIBIT voluntária. Ele era o ponto 1.4. Tá? Aqui aquela mesma inclusão em efetivo exercício, né, o servidor em efetivo exercício. Aqui também, né, o professor Bruno, o parecerista, apresenta uma sugestão, né, depois até eu gostaria de pedir uma explicação se seria retirar, eu fiquei um pouco em dúvida durante a leitura, né, se seria, quando ele fala de condição sine qua non, que não existe entre uma questão e a outra, se nós, pelo que eu entendi, a gente mantém o 2.2, né, que de fato houve um erro, assim como houve no outro edital, então só faria a correção aqui, tá? Então depois eu peço para o parecerista, por favor, que exponha para mim, que eu fiquei em dúvida com essa questão. Se for pela supressão, eventualmente, dessa retirada do rendimento acadêmico, aí eu sugeriria que a gente mantivesse, se esse é o caso, né, para que a gente não tenha estabilidade até entre os dois editais. Tá? Claro que eles são distintos e tal, mas eles são os estudantes... são os estudantes da graduação, né, que se candidatam para as bolsas, para as atividades, e aí pode gerar algum conflito nesse sentido, porque o edital permite e o outro não. Tá? Aqui seria também aquela inclusão da linha de pesquisa, item 3.4, né? Aqui aquela mesma questão, né, citar os questionários ao invés do atividades remotas, tá? E aqui incluir aqueles 2 itens relativos a se o plano de trabalho, o projeto está vinculado a um projeto de pesquisa e execução no programa de pós-graduação da UFOB, sim ou não, né? E se for sim, para informar o projeto. Considerando, então, o preenchimento da plataforma Sucupira pelos coordenadores. Aqui, aquela mesma situação, como a gente precisa, né, vai ter recurso da UFOB, então precisa do atesto de frequência e então só indicando para onde deve ser remetido. Tá? E o assunto. Questões bem pontuais. Do cronograma, então, a gente já tem essa definição da contratação do PIBIT e o FOB para 1º de outubro, acompanhando o PIBIC e o IC-FAPESB, PIBIC, FOB e o IC-FAPESB, e a contratação PIBIT e CNPq, que está a definir, porque a gente também não sabe se vai ter, né, bolsas ou não. E, caso omisso, serão apreciados pela Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. Tá? Seriam esses pontos. E aí, professor Bruno, se puder, não sei se eu compreendi errado em relação àquele ponto, tá bom? Obrigado. Professor Cláudio, então, eu acho que o parecer contempla exatamente isso que você relatou. Não há modificação, não. Em relação àquele item 2.8, realmente, como já sinalizado no
no parecer do processo anterior, tratado aqui, né, nesta Câmara, né, eu também não sabia a que item se tratava, pela inexistência do item que estava aí, esqueci a numeração, acho que era 2.1.3. Então, eu busquei relação com o item que eu achei mais adequado, e foi o item 2.2.2. Então, ao eu buscar essa relação, baseado no meu entendimento, eu emiti aquela justificativa lá, de que seria, que não haveria relação sine qua non entre a atividade de pesquisa e índice de rendimento acadêmico do estudante, né? Porque nós sabemos que temos estudantes que, muitas vezes, algumas vezes vai mal em disciplinas, né, teóricas, tem um IRA baixo, mas dentro do laboratório de pesquisa ele tem um desempenho muito, muito bom, muito importante, e é selecionado para determinada pesquisa em determinada área do conhecimento. A pesquisa é bem específica muitas vezes, né? Então, só foi a justificativa no intuito de justificar por que a relação aí citaria esse item que já foi corrigido, 2.2.2. Em relação à citação do recurso orçamentário de 24 mil para 6 mil, acho que, baseado nessa informação nova, eu posso omitir de parecer os valores, né, não citar nem 6, nem 24, ou manter, mas eu acredito, para mudar de 24 para 6, eu acredito que eu não tenho essa competência, porque eu apenas estou relatando o que está registrado no processo, né? Então, eu não posso estar alterando. Essa informação foi nova agora, mas até que me chegue formalizada essa relação, eu acredito que eu não posso estar fazendo isso. As demais sugestões, todas estão, eu acolho, e acredito que o processo, o parecer está, eu farei essas modificações, incluindo todas as sugestões de atualização do edital, extremamente necessárias, né, e também parabenizo a equipe aí da ProPGP pela elaboração de um edital realmente bastante completo, né, e bem adequado às nossas realidades na UFOB, né? E mesmo com a inexistência de recurso orçamentário do CNPq até o momento, a inexistência de edital, essa contrapartida da UFOB, né, disponibilizando essas 5 bolsas, né, mostra aí o interesse e o esforço da Pró-Reitoria de Pesquisa junto com a Reitoria para que a gente possa ofertar, oportunizar, né, o desenvolvimento de pesquisa que tenha um caráter de inovação extremamente necessário, né, dentro da universidade. Então, eu só tenho que parabenizar a equipe aí. Eu agradeço ao professor Bruno, né, pelo parecer. Creio que o professor Cláudio solicitou novamente a palavra. Professor Cláudio. Só em relação à questão da menção que eu fiz ao recurso, não era uma sugestão de alteração, não. É só para justificar, porque a gente sabe que que nós temos, né, as bolsas PIBIC e UFOB, e foi relatado, né, o valor de R$ 72 mil, mas não se faz o cálculo, não se acha onde é que estaria essas outras bolsas do PIBIT, só para relatar que foi eu comuniquei isso verbalmente, se fosse o caso de fazer alguma adequação ou tal, mas que seriam só para esse exercício, né, outubro, novembro e dezembro, tá? Que esse ano a gente não está tendo bolsas PIBIC e UFOB, PIBIT e UFOB, vai ter para o próximo ciclo, que é o 21-22. Então, era só para esclarecer, né, os conselheiros e conselheiras, mas não era nenhuma sugestão de alteração, não. Compreendido, compreendi agora, perfeitamente. O ano, né, se refere ao ano fiscal, no caso. Desculpa fazer a emissão ao item anterior da pauta, mas que se pegar ali R$ 72 mil, vai entender que assim a própria trabalha, né, ela já calcula tudo que ela vai precisar, a despesa que ela, né, tem ao longo do ano. Então, essas 15 bolsas do PIBIC, elas correspondem a R$ 72 mil ao longo do ano. O ano que vem, com as bolsas do PIBIT e UFOB, então, e a gente permanecendo com a contrapartida, né, a gente vai ter possivelmente, então, a demanda de R$ 24 mil, mas para o próximo ano, e não para esse. Esse é uma demanda só de R$ 6 mil. Tá? Era só esse esclarecimento para, se eventualmente for fazer a conta, não vai fechar. Obrigada, professor.
Então, eu consulto os demais conselheiros, né, em relação ao parecer e também as colocações, né, as sugestões de inserção do professor, né, sugeridas aí pelo professor Cláudio, né, se algum conselheiro tiver alguma consideração a respeito das colocações, por favor, eu peço que se manifeste. Não temos mais nenhuma consideração, então, em relação, né, ao parecer, ao edital, podemos iniciar o processo de votação? Pronto. Então, a partir de agora, vamos iniciar o processo de votação do parecer do relator, professor Bruno Mota, com os apontamentos, né, os destaques feitos pelo professor Cláudio, os conselheiros, né, que são favoráveis ao parecer com os devidos destaques, as alterações apontadas pelo professor Cláudio, eu peço que permaneçam como estão. Aqueles, né, os votos contrários e as abstenções, eu solicito que se manifestem pelo chat. Nenhum voto contrário, né, nenhuma abstenção, então, parecer com os devidos apontamentos, aprovado por unanimidade. Bem, esse era o último, né, o último ponto de pauta, né, então encerramos essa 6ª reunião da Câmara, né, de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. Eu agradeço mais uma vez, né, o professor Bruno, né, a professora Thais e demais conselheiros também pela participação, e desejo aí um bom dia a todos, né? Agradeço também a Gleiciane e Laudinande, que estão aí nos auxiliando, sem os quais a reunião, com certeza, não sairia, né, a contento. Então, obrigada a todos e até a nossa próxima reunião. Obrigado.